Na semana passada, vocês viram a incrível história da China no século XIX. Tá, se não viram, vão lá ver, tá? Depois vocês voltem aqui, porque senão não vai dar para entender a história de hoje. Bom, como eu ia dizendo, na semana passada, nessa parte já falei. Tá, vamos lá. Episódio de hoje, então. A rebelião dos Boxers. Bom, então vamos à história. A China humilhada no século XIX, a China dominada, toda ralada, o povo cada vez mais descontente, muito desemprego nas cidades, muito desemprego no campo também, porque o clima começou a não ajudar, isso vai ter uma influência grande depois na rebelião dos Boxers. Mas assim, o que acontece com um país em crise? Isso é histórico e é universal, tá? Acontece em todas as épocas. As pessoas, uma boa parte da população, ela não vendo soluções no campo racional, não vendo soluções no campo viável das coisas, ela começa a procurar movimentos messiânicos, movimentos mágicos, a procurar grupos radicais, algum tipo de coisa que mesmo não fazendo nenhum sentido, não tendo nexo, dê a elas aquilo que elas não têm, que é a esperança. Modernamente, no mundo de hoje, como estamos numa época mais laica, mais informada, quando isso acontece, as pessoas mergulham em movimentos políticos populistas, radicais. É por isso que nas crises o radicalismo sempre cresce. Agora, em sociedades mais supersticiosas, mais primitivas, mais simples, esse caminho geralmente era encontrado em algo mágico, em alguma coisa mística, alguma coisa fora desse mundo. E é claro que a parcela da população que mergulha nessas coisas geralmente é a parcela menos instruída e menos madura, né, que tem menos maturidade. Então é por isso que os jovens mergulham nesse tipo de doideira quando tem uma crise. E a China, no meio dessa grande crise que ela vivia no século XIX... Ó pessoal, meu filhinho chegou da igreja. Né, bebê? Fofo, tô contando uma história aqui pro pessoal. Essa história tem Kung Fu, tu vai gostar porque tem Kung Fu nessa história. Essa aqui é minha filha Camila, ó. Tá, vamos os dois lá que eu vou contar uma história que tem Kung Fu no final. Deixa eu contar a historinha aqui pra eles. China, século XIX, humilhada, quebrada, crise. O povo em crise, os jovens mergulhando em movimentos radicais. Que movimentos radicais eram esses? Bom, como a China era um país, era um povo ainda muito místico, muito supersticioso, um povo que estava, na verdade, no fim da Idade Média, quando foi invadido pela modernidade, surgiram várias sociedades de cunho religioso que faziam oposição à ação comercial dos estrangeiros e que também faziam oposição ao trabalho missionário dos cristãos lá que tentavam catequizar os chineses. E aí nos anos 1850, um pouco antes, tinha surgido um movimento religioso que tomou a cidade de Nanking, inclusive, ou Nanjing, eu não sei como é que se pronuncia hoje o nome da cidade, mas assim, os caras acreditavam que poderes místicos, poderes espirituais, espíritos, assim e tal, coisas do além, tornavam eles, que eram guerreiros em nome de uma verdade maior, imunes às armas ocidentais. Isso não era uma doideira dos chineses, tá? Isso acontecia muito no mundo colonial. Acontecia com vários povos. Aconteceu na Birmânia, aconteceu na África em vários pontos. Isso aconteceu, eu vou contar aqui no canal essa história num outro dia. Onde é que eu estava mesmo? O misticismo, tá? Chineses. Eu me perdi um pouco, me desculpem. China, tá? Os caras... Surgiam essas sociedades meio místicas que acreditavam que com o pensamento certo, a meditação certa, o alinhamento espiritual certo, seria possível sim vencer as armas modernas dos estrangeiros. E eram várias escolas de artes marciais, e aí vamos começar a entrar nos boxers. Quem eram os boxers? Eram praticantes de artes marciais da segunda metade do século XIX na China. Eles treinavam artes marciais, lutavam com espadas, com lanças, com coisas tradicionais ali do país, e eles atacavam missionários cristãos, atacavam embaixadas estrangeiras, pontos comerciais estrangeiros. Eles tentavam, assim, repelir os estrangeiros do país, porque os estrangeiros eram vistos como a grande causa da crise pela qual a China passava. E, na verdade, até eram, né? E esses boxers eram vistos como bandidos pelos britânicos e os americanos e os russos. Os boxers são bandidos, são bandoleiros.
o governo imperial também tratava eles como bandoleiros e perseguia eles. Porque a dinastia Qing, na segunda metade do século XIX, ficou reduzida a isso, tá? Era um poder local que basicamente obedecia aos poderes estrangeiros. Inclusive em Pequim tinha um quarteirão que era o quarteirão das legações estrangeiras, onde ficavam as embaixadas, os adidos estrangeiros dos países europeus do Japão, que era basicamente de onde vinham as ordens para o governo imperial. E o governo imperial era pau-mandado dos estrangeiros. Ele não tinha muita opção a não ser fazer isso mesmo, ser pau-mandado. E a coisa piorou no governo do imperador Guangxu. Eu não sei pronunciar o nome do cara, tá? Eu não sei pronunciar o nome do cara. Esse imperador, ele foi colocado no poder pela tia dele, a imperatriz Cixi, que tinha sido concubina de um imperador anterior. Isso é tudo uma intriga palaciana, é um House of Cards chinês, que eu não vou explicar a fundo aqui, tá? Eu conto isso num outro vídeo se vocês quiserem. A questão é que o Shang Tsung, esse aí, ele era um cara liberalizante, era um cara que queria transformar a China num país um pouco mais parecido com os ocidentais, que a China entrasse na modernidade, que nem o Japão tinha feito, e por isso mesmo o Japão estava dominando a China. O povo não curtia muito as ideias desse cara, e os boxers, claro, que eram tratados como inimigos por ele. E aí esse cara, ele tentou fazer uma reforma modernizante na China em 1898. Só que ele foi removido do poder pela tia dele, pela imperatriz Cixi, que era conservadora. E ela entrou no poder e ela parou de perseguir os boxers. Cara, e aí as sociedades dos boxers já eram enormes, eram grandes, tinham suporte popular, estavam tocando terror nas regiões rurais e remotas do país. E como se o destino, o universo e o próprio tempo quisessem que os boxers se revoltassem de vez, a China passou, a partir de 1896, 97, por uma série de chuvas e excessivas e secas e problemas meteorológicos que fizeram com que as colheitas ficassem muito ruins. Teve quebra de safra, teve fome entre o povo, e aí a insatisfação popular explodiu de verdade, e os boxers ganharam um suporte popular gigantesco, e multidões de jovens se juntavam a essas academias de artes marciais, onde florescia esse sentimento anti-estrangeiro. Aí explodiu a rebelião dos boxers. E os boxers atacaram mesmo, tocaram no pau. Eles iam lá com as espadas, com as lanças deles e tacavam no pau. E a dinastia Qing tentava manter um certo controle, porque o exército Qing tinha que obedecer aos estrangeiros, então eles tinham que combater os boxers. Só que os soldados da dinastia Qing eram chineses comuns, que tinham simpatia pela causa dos boxers. Então esse combate não era assim muito combativo. E acabou que os boxers conseguiram cercar Pequim, dando-lhe pau e quebrando com aquelas armas deles lá medieval, mas era um grande número de caras. Então não tinha pólvora que bastasse para combater os caras. E os britânicos tentaram pedir uma ajuda para uma guarnição britânica dali de perto, que mandasse 2.000 soldados para tentar enfrentar esses boxers. Cara, os caras destruíram a linha férrea. Os soldados ingleses ficaram lá longe, não conseguiram chegar perto. E os boxers entraram em Pequim e cercaram o quarteirão das legações estrangeiras. Iam massacrar os caras. E os caras lá dentro, com alguns soldados resistindo, fizeram barricadas. Pequim virou uma praça de guerra. E para piorar a situação foi o seguinte: a imperatriz Cixi tomou o lado dos boxers. E no dia 20 de agosto de 1900, o exército imperial da China pegou os seus canhões e começou a bombardear o quarteirão estrangeiro, cara. Eles começaram a bombardear o quarteirão das legações estrangeiras. E parecia que finalmente os chineses iriam derrotar e se livrar desse cabresto que as forças estrangeiras colocaram neles durante o século anterior todo. Parecia que finalmente a China ia derrotar os seus inimigos. E a força principal eram os chineses que lutavam com Kung Fu. Cara, que coisa mais fantástica, cara. Os caras vinham de arma, era incrível, cara, incrível o negócio. E aí, quando parecia que a rebelião iria ter uma triunfante vitória, 8 países se juntaram e mandaram exércitos de suas colônias ao redor, mandaram 20.000 soldados, porque eles viram que a coisa estava realmente séria. Esses países eram o Japão, que entrou com 1/3 das tropas, até porque era ali do lado, estava com tropas na Coreia, a Rússia, que mandou bastante gente, porque também era vizinha, o Reino Unido, da Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, Estados Unidos, Alemanha, França e Itália. Mandaram 20.000 soldados ali para tentar salvar os seus diplomatas na capital da China. E realmente conseguiram, tá? Eles cercaram Pequim, tomaram a cidade em 2, 3 dias, se não me engano, derrotando os boxers e os soldados do exército imperial chinês.
a imperatriz fugiu da cidade, os estrangeiros escalaram as muralhas, entraram na cidade, bombardearam. Cara, foi um desastre, os caras destruíram tudo. Os caras destruíram prédios históricos, esculturas, patrimônio cultural. Os caras roubaram o que puderam, os caras estupraram tudo que é mulher que eles acharam pelas ruas da cidade. Foi um horror, assim. Acabou com 100 mil civis mortos, essa batalha de Pequim. E a China saiu mal. O governo imperial chinês teve que assinar o tal de Protocolo Boxer, que é um tratado de paz com os poderes estrangeiros, que basicamente abriu a China para os estrangeiros. Transformou a China, assim, no bordel deles, entendeu? A dinastia Qing não tinha mais poder real a partir daí. Ela tinha, assim, um poder figurativo e era pau mandado dos estrangeiros de vez. Não tinha mais também moral com o povo, tanto que ela iria cair em 1911, na proclamação da República Chinesa, que é outra história que eu vou contar outro dia. E aí veio a pior parte do século de humilhação para os chineses. Então a revolta dos Boxers, no fim das contas, foi um desastre. Foi péssima ideia, foi péssima execução, péssimo resultado, foi horrível, um vexame terrível. Agora, ela merece ser lembrada e os Boxers merecem ser relembrados como heróis que foram. Que pensa bem, cara, eram milhares de jovens que não tinham nada, cara. Os caras foram enfrentar os maiores exércitos do mundo usando Kung Fu, cara. Então a valentia dos caras, inclusive a valentia dos caras inspirou outros movimentos na China. Depois todos os movimentos de chineses pela sua independência que tiveram a partir dali, meio que citavam os Boxers, porque os caras eram heróis mesmo. E essa foi a incrível história da rebelião dos Boxers, que se não teve sucesso, pelo menos rendeu uma história incrível de se contar. Gente, obrigado por terem ficado até o final. Esse é o fim dessa rebelião. Voltarei na semana que vem com outras histórias de outras rebeliões. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até a próxima.